Olá, terceirão mediação! Simbora, aluno da NASA, para a nossa aula de revisão. Aula 3.2, variação linguística. E presta atenção aí, porque nós já vamos iniciar, tá? Com uma revisão bem legal, bem master para você. Fica de olho na tela e vamos lá! Bom, variação linguística é o fenômeno que acontece com a linguagem e pode ser entendida por meio das variações históricas e regionais. Na língua portuguesa, um exemplo é o português que se fala no Nordeste do Brasil. Oxe, eu sou Romero Miranda, sou nordestino e falo português. Que pode ser diferente do português falado no sul do país. Baguri, eu sou Andriele Padilha, eu sou do sul e falo português. E aí, perceberam a diferença? Deu para perceber, né? Nós temos vários tipos de variação linguística, como a histórica, e ela é observada no caso do vocabulário próprio de uma determinada faixa de idade, e também em palavras ou expressões que deixaram de ser usadas. Você já ouviu falar na palavra fusarca ou quiprocó? Não faz ideia do que significa? Então presta atenção no exemplo da simulação. Vou aqui na secretaria e já volto. Mas que fusarca é essa daqui? Eu não posso sair um minuto para resolver um quiprocó na secretaria que vocês ficam fazendo isso? Fusarca? Quiprocó? O que a senhora quer dizer com isso, professora? Essas palavras são palavras que eu usava antigamente. Fusarca significa bagunça, que é isso que vocês fizeram aqui nessa sala de aula. E quiprocó é uma confusão que eu fui resolver lá na secretaria. Agora que vocês já entenderam o que eu estava querendo dizer, levantando e arrumando essa sala. Bora! Nós também temos as variações diafásicas, mais conhecidas como variações situacionais. Em outras palavras, é quando a mesma pessoa muda a sua maneira de falar, dependendo do ambiente onde se encontra. Pode ser formal ou informal. A linguagem formal é um tipo de linguagem mais culta. Acontece em situações mais sérias, como em audiências com juízes. E a linguagem informal é usada em situações mais descontraídas, como no bate-papo com os amigos, quando há intimidade entre esses grupos. Também chamada de variação geográfica ou regional, as variações diatópicas acontecem quando a mesma língua é falada de forma diferente, dependendo do país, estado ou cidade. Por exemplo, esta fruta. Em alguns lugares é chamada de mexerica, em outros de bergamota ou poncã, que no final é a mesma fruta. Variações diastráticas, também conhecidas como variações sociais, acontecem na convivência de determinados grupos sociais, como no exemplo que você vai ver agora: advogados, policiais e etc. Só dando uma ideia mais ou menos dos nossos vocabulários mais frequentes, com relação ao veículo que a gente utiliza no dia a dia policial, seria viatura, mais comumente chamado de VTR. Quando o cidadão ele é foragido da justiça, ele tem alguma pendência judicial, a gente chama de foragido, é fugitivo, recapturado, enfim, coisas desse sentido. O criminoso, o investigado, é o meliante, quando a gente consegue capturar. Outro bom exemplo é concluso. A gente utiliza a expressão concluso para informar que o processo foi enviado ao juízo e que aguarda uma decisão. Sabemos que a língua é viva, mutável e dinâmica e que, portanto, sofre variações sociais, históricas e regionais. O que é importante salientar é que não devemos tratá-las como erros, e sim como variações, que são. Portanto, variação linguística é a própria língua em movimento. Essas variações possuem uma classificação específica. Olha só: variação morfológica, alteração na forma de escrever a palavra. Variação fonético-fonológica, diferentes pronúncias para uma letra. Variação semântica, quando uma mesma palavra pode ser usada de forma diferente. Variação sintática, diz sobre as organizações dos elementos mantendo o mesmo sentido da oração. Variação estilístico-pragmática,
Variam de acordo com as situações de interação social. Pode ser formal ou informal. E, por fim, variação lexical, que são palavras escritas de maneira diferente, mas que têm o mesmo significado. Olá, e aí, deu tudo certo? Muito bem, então isso tudo para te deixar prontinho para você gabaritar na atividade, beleza? Olha só, então ela fez todo um passeio, né? E você viu, acompanhou aqui esse quadro para você resumidinho. E aí você, a partir dele, pode estar criando também o seu resumo geral. Valeu? Muito bem, então, aluno terceirão mediação. E aí a gente aguarda você lá nas atividades. Valeu, até lá! Olá, muito bem! Conforme eu prometi, estou aqui, é claro, para quê? Para aquele nosso momento ímpar, que é o Tirando Dúvidas. Vamos lá, vamos embora! Questão número 1. Vamos aqui. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e por um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como o, abre aspas, correto, fecha aspas, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. E isso acontece pelo, abre aspas, fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população não implica automaticamente que português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo, fecha aspas. Bânio, 1999, página 16, tá? Então, aqui um conceito, né, de um linguista sobre variação linguística. Vamos lá. Comando da questão. É fundamental que as variações linguísticas sejam respeitadas e compreendidas, já que dizem respeito a um organismo vivo que é a língua. Sobre o fragmento do texto de Marcos Bânio, podemos inferir, exceto, o que não corresponde, né, a essa afirmativa. Vamos lá, letra A. As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. B. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. C. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. D. Segundo Bânio, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. E a língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. Beleza, vamos lá então. Vamos chegar ao nosso gabarito X da questão aluno terceirão mediação. O comando está em duas partes. Da letra maiúscula até o ponto é uma afirmação, certo? Agora, o que cabe a você, ao seu exercício, está aqui, ó, sobre o fragmento do texto de Marcos Bânio. Podemos inferir, né? Podemos concluir, podemos entender, podemos afirmar que, exceto o que não está de acordo com o texto de Marcos Bânio. Será a letra A? As variações linguísticas são impróprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicativas, né? O que nós estamos procurando? Aquilo que não está de acordo com o ensinamento do nosso linguista Marcos Bânio no texto, né? Nesse primeiro texto aqui. Aqui ele está nos ensinando, nos orientando, dando um conceito para entendermos essa questão da variação. E aqui não diz, né, o que está incorreto. Então, isso aqui não é o nosso gabarito, então não é a letra A. Letra B, a variedade linguística é um importante elemento de inclusão, correto.
além de instrumento de afirmação da identidade, correto, nós falamos, né, no início lá da aula, lembra da pluralidade no Brasil e de alguns grupos sociais. Então, aqui também está correto, não é o nosso gabarito, nós estamos buscando, exceto o que não está de acordo. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. É verdade? De acordo com o linguista Marcos Banho, sim, né? Não deve estar restrito ao ensino das regras, porque a gente viu que nós temos variedades de acordo com a questão social, econômica, né? E letra D. Segundo Banho, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior a outra. Verdade, isso está lá no texto, né? Já que todas possuem funções, né? Todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Então, isso é uma verdade e também, então, não é o nosso gabarito. E assim, é claro que deve ser a letra E, né? Vamos analisar. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão? Opa! Como assim? Foi ensinado, foi dito, conceituou durante a aula. Nós tivemos alguma orientação sobre isso? Não, né? Então, o exceto está aqui na letra E. Este é o nosso gabarito, certo? Então, assim, é claro que o que não está de acordo é a letra E. Quem gabaritou aí, aluno terceirão mediação? Muito bem. Então, assim, vamos à justificativa. A língua jamais deve ser utilizada como instrumento de opressão, pois cada variante exerce uma função dentro de um grupo social. Respeitar as variações linguísticas é um dos princípios da cidadania, ok? Muito bem. Parabéns aí para quem gabaritou. Gabarito alternativa letra E. Questão número 2. Leia as palavras e expressões abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta. Vamos ao comando da questão, vamos entender. Nós temos aqui um pedido, né, uma afirmação, leia as palavras abaixo e marque a alternativa correta. Guri, tribo-fu, mano, dar um rolê, da hora, dar um pedido, queimar o filme, arretado, véi, tipo assim, tá ligado? Bem, letra A, são gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. B, são expressões idiomáticas da língua portuguesa. C, são neologismos incorporados ao léxico da língua portuguesa. D, são dialetos da região sul e centro-oeste do Brasil. E, são palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas em sentido conotativo. Pela fé, né? Nós não falamos em sentido conotativo no estudo de linguístico, né? Da variação linguística, certo? Então, a letra E já vamos descartar, certo? Letra D, são dialetos da região sul e centro-oeste do Brasil. É uma inverdade, né? Está incorreta. Por quê? Nós aqui, né, temos, por exemplo, véi, né? Meu filho mesmo, cansado, ele falava, véi, pô, tô com sono, para esse som aí, né? Então, isso não é verdade, certo? Então, essa não é o nosso gabarito, nossa alternativa. Vamos lá. Letra C, são neologismo incorporado ao léxico da língua portuguesa. Gente, neologismo, só essa palavra já descarta a questão C, a alternativa C. Não há essa questão do neologismo aqui ainda, certo? E letra B, são expressões idiomáticas da língua portuguesa. E letra A, será que é A ou B? São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. E agora, José, letra A ou letra B? Como é que fica? Letra A ou letra B? Ah, professora, com certeza, né?
Vem, pô, letra A. Claro que é o nosso gabarito letra A, gente. Parabéns aí para quem gabaritou. E aí, o nosso estudante da Escola Boate Gerani, com certeza, né? Já gabaritou. Vamos justificar? Por que a letra A? As gírias, elas são utilizadas em diferentes regiões do Brasil e podem ser compreendidas a partir do seu contexto de aplicação, certo? Então, eu posso utilizar uma gíria que é lá do Sul. Ei, guri, né? Posso usar. Eu é que vou fazer essa adequação, certo? Muito bem. Vamos aí para a questão número 3, questão do Enem. Vamos lá. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. E aí é claro que é o nosso Gabriel Pensador, né, gente? Seja você mesmo, é um fragmento aí do nosso Gabriel Pensador. Muito bem, então nós temos aí esse gênero textual, né, trecho aí da música de Gabriel Pensador. Vamos aí ver o que o comando pede. Vamos lá. As escolhas linguísticas feitas pelo autor Gabriel, o pensador, conferem ao texto. Letra A. Caráter atual pelo uso de língua própria da internet. B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. D. Originalidade pela concisão da linguagem. E. Espontaneidade pelo uso da língua coloquial. E aí? Qual é o gabarito? Diz aí, terceirão. Você marcou A, B, C, D ou E? Vamos lá. As escolhas linguísticas feitas, né, pelo autor Gabriel, né, conferem ao texto o quê? É claro que conferem ao texto espontaneidade, né? Porque você viu ali muitas palavras aí corriqueiras do dia a dia, pelo uso da linguagem coloquial, tá certo? Então não temos lá originalidade pela concisão da língua, não é um tom de diálogo pela recorrência com gírias, não é isso. Nem é um cunho apelativo, né? Não tá ali para convencer, aí não tá para mudar aí esse comportamento, né? E nem porque usa aí metáforas, né? E não é a letra A, porque não tem esse caráter, né, atual, que é usar a língua própria da internet, certo? Então, é a letra A, a letra E, é uma linguagem coloquial, né? Então, ele se refere à letra da música por espontaneidade. É o que marca o discurso dele aí nesse gênero textual, que é um trechinho do rap, certo? Muito bem. Então, se você marcou a letra E, parabéns, gabaritou, tá tudo certo. E vamos embora, que estamos ali chegando para aquele momento especial, que é com você, aluno treineiro Enem Mediação. Vamos lá? Agora é com você. Se liga, porque chegou a hora do Se Liga no Enem. Ah, eu fiquei um pouco assim, né? Porque sozinha, mas, gente, a Amadinha tá se recuperando, viu? Próximo estará aqui conosco. Vamos lá. E o Enem, você fica preparado, porque não vai vir melzinho na chupeta não, viu? Sempre vai ter uma questão com 1, 2, 3 textos. 1, 2, 3 gêneros, certo? Pode vir uma peça publicitária, pode vir um trecho de música, pode vir um infográfico, pode vir um gráfico, então fique preparado. Vamos lá aqui. Sítio Jerimum. Este é meu lugar. Meu Jerimum é com G. Você pode ter estranhado. Jerimum em abundância. Aqui era plantado e com a letra G, meu lugar foi registrado. Vamos ao comando da questão. Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra Jerimum, né, grafada com G, tem por objetivo. Vamos lá. Letra A. Reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. Letra B. Valorizar usos informais
caracterizados da norma nacional. C. Confirmar o uso da norma padrão em contexto da linguagem poética. D. Enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. E. Registrar a diversidade étnica e linguística presente no território. E aí você já sabe que foi a letra A, o nosso gabarito é a nossa letra A, porque, na verdade, vem para reafirmar, né? Então, o verso aí do menino de 12 anos, né? Que ele emprega aí a palavra jerimum com G. É porque tem um objetivo aí, que é só apenas reafirmar no discurso a forte relação do falante com o seu lugar, né? Ele quer destacar, eu sou de lá, de jerimum com G, certo? E vamos justificar por que a letra A. Claro, né, o jerimum com J é o nome pelo qual a abóbora, né, conhecida em várias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. E no texto ali, na poesia, né, no rap, na letra do rap, ao escrever a palavra com G, o autor foge aí da escrita técnica para reforçar a sua relação com o lugar de origem, beleza? Então agora nós vamos para o nosso clube de leitura. E aí você tem como comando para sua leitura, tá? O texto, ou aliás, o livro Dom Casmurro. Então, vamos lá, vamos para o nosso encerramento com a mensagem do dia. Acompanhe, vamos juntos, vamos lá encerrar junto essa aula. Aula de português, a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Carlos Drummond de Andrade. Valeu! Até a próxima!